Se abril é o mais cruel dos meses, vamos abrir uns livrinhos aí para nos alegrarmos. Bem-vindos ao Leiturismos, meu nome é Daniel Orsini e hoje eu vou mostrar para vocês os livros que o canal recebeu, os livros que eu comprei, em suma, os livros que vão abarrotando o apartamento dia após dia. Eu vou começar com esse livraço que a Companhia das Letras me mandou. Ele chegou poucos dias depois que eu tinha acabado de ler o e-book dele. Olha, livrão, hein? Poxa, eu vou falar mais dele aqui esse mês. É um livro muito, muito bom. Tá concorrendo, não lembro que campeonato. Não fala campeonato para livro, né? Não é futebol, que prêmio. Pô, campeonato, parece que tá concorrendo ao ruralzão ali do Campeonato Paranaense. Não, ele tá concorrendo a um prêmio aí internacional. Não lembro se é o Man Booker Prize. Olha, eu gostei muito, muito mesmo. Sobre o que é Marrom e Amarelo? Principalmente sobre dois irmãos. Um deles é pardo claro e o outro é negro retinto. E sobre como que essa diferença reverbera na vida deles. Eu vou falar mais dele, mas é um livro contemporâneo brasileiro que eu indico para qualquer um. Agora que eu tenho uma cópia física, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar e vou passar minhas notas para ele, porque é um livro para ter mesmo e para ter todo anotado, porque o objetivo de ter livro físico é ter ele todo arrebentado, né? Ter ele todo rabiscado, rasurado, dobrado. Outro livro que a Companhia das Letras me mandou, foi inclusive o primeiro que chegou pela parceria, é Uma Rosa Só, de Muriel Barbary. Eu tinha ouvido falar dessa autora por um outro livro dela, A Elegância do Ouriço. E aí chegou esse daqui. Eu nunca li nenhum livro dela, mas eu tô bem curioso porque muita gente é fã dela, leu A Elegância do Ouriço, leu esse daqui. A sinopse aqui da editora é que é sobre uma mulher que tem uns, quantos aqui? 40 anos e vai para o Japão escutar a leitura do testamento do pai dela, com quem ela nunca teve contato, e que lá no Japão ela passa a conhecer a história do pai dela e também entrar em contato consigo mesma. A companhia também, pelo selo Zahar, me mandou outro livro, em que eu estava de olho, que se chama Em Busca da África, Pretitude e Modernidade. É um livro que tem uma estrutura que eu gosto bastante, que é a mesma estrutura, pelo que eu vi assim olhando por cima, que é a mesma estrutura que aparece em bastante reportagem da Piauí, em que o autor vai entrelaçando o tema abrangente do texto dele, que são essas questões de geopolítica da África e pensamento em relação a dilemas centrais da África, junto à história pessoal dele. Esse tipo de texto consegue me conquistar muito, eu fico muito fascinado pelo texto, então eu acho que eu vou gostar demais desse livro. Ainda pela companhia, Por que Escrever, de um autor que eu adoro, o falecido Philip Roth. Nossa, eu gosto de Philip Roth, hein? Embora você fique mal depois que leia os livros dele, né? São meio bad, você termina e fica meio, poxa, todo mundo é escroto. Então são vários ensaios, entrevistas, pensamentos dele sobre a literatura. Tudo que eu sei é que o Philip Roth levava muito a sério escrever. Eu li uma entrevista dele sobre depois que ele anunciou a aposentadoria e ele falava, nossa, eu estou muito aliviado, eu posso ler em paz agora, porque quando eu escrevia muito a sério. Eu dedicava não sei quantas horas do meu dia a escrever o tempo todo ou pesquisar coisa a respeito dos meus livros. Então eu acho que eu vou ler de vez, não vou pegar para ler de uma vez não, vou ler um textinho ali sobre o Philip Roth e tal. Massa, é um livro que eu fiquei bem animado de ter recebido. O que mais tem da companhia aqui? Eu joguei tudo aqui na minha cama, eu vou pegando, porque daí eu não esqueço nenhum. Pô, pior que eu esqueci, não esqueci não, cadê?
Ah, achei um que eu tava procurando. Nossa, esse aqui eu tô animado. Eu ia comprar esse aqui se eu não recebesse. O Universo Invisível. Qual que é o subtítulo? Matéria Escura, Dinossauros. Olha o salto, matéria escura. Não, sempre inverte quando grava, né? Matéria escura, dinossauros e a surpreendente conectividade do mundo. Poxa, eu adoro divulgação científica, eu sou físico de formação e esse livro parece ser muito massa. Fala sobre aí os últimos avanços, eu imagino, da cosmologia, né? E também parece dar algum tipo de salto conectando coisa que não se costuma conectar tanto, porque em geral os cosmólogos estão lá preocupados com a matéria escura. Matéria escura é o que explica muito da massa do universo. Se a matéria escura, você não explica, por exemplo, por que algumas galáxias se mexem da maneira como elas se mexem. Você vê, por exemplo, a formação de algumas galáxias e como que elas orbitam em torno do nada, sabe? Então você assume que tem alguma coisa que interage gravitacionalmente lá, mas você não consegue ver. Então você chama de matéria escura por causa disso. Os cosmólogos se ocupam disso. E tem os dinossauros, que quem se ocupa são os paleontólogos e a Disney. Mas você não costuma ver as duas coisas no mesmo título. Então eu acho que vai ser um livro massa por causa disso, tentar conectar coisas que não costumam ser conectadas, porque em geral cada grupo de cientistas costuma se ocupar das suas áreas, que já são vastas o suficiente. Eu vou ler ele, não em abril, em maio, se tudo correr como planejado, essa não ficção. Eu vou ler essa não ficção não nesse mês e no outro, porque nesse mês eu já vou ler uma outra não ficção, que é um que eu comprei da Fósforo. Esse daqui, do Isaiah Berlin, As Raízes do Romantismo. Poxa, eu adoro Isaiah Berlin, eu li já uns ensaios dele, eu tenho, acho que tá em Maringá, eu acho que não tá aqui não. Um livro dele com vários ensaios, e tem um livro dele sobre história, que eu adoro, que ele se foca, que ele fala que a visão dele de história é mais entender os aspectos da vida na época do que uma grande conectividade entre os eventos, e explica muito assim o jeito que eu gosto de apreciar a história. Eu não estou defendendo nenhum argumento acadêmico aqui, ou nenhum grande ponto, sabe? Mas simplesmente uma coisa pessoal minha, o jeito que eu gosto de estudar e apreciar a história. Gosto de ler jornal velho, da década de 30, 40, sabe? Eu adoro a hemeroteca brasileira e ficar visitando lá à toa. Mas eu gosto muito de Isaiah Berlin, esse que é o ponto. E quando eu vi que a Fósforo ia lançar esse livro, eu fiquei animado. Daí eu tava um dia na Arte Letra, uma livraria aqui de Curitiba, vi lá, opa, peguei. E aí eu vou ler ele. Eu comecei ontem, na verdade, ontem de noite, mas eu comecei meio sonolento, tava cansado, cheguei do trabalho, putz, eu fui começar a ler, mas eu tava meio assim, entre mundos. E aí eu vi que ele é baseado em um conjunto de palestras do Isaiah Berlin, o que me anima, eu gosto. Palestras costumam ser acessíveis, sabe? O cara provavelmente tentou ser bem acessível, um registro meio oral. Então acho que vai ser bem massa esse livro, eu tô animado, eu vou contando para vocês. Ele vai ser o livro de não ficção, assim, todo mês eu tento ler um não ficção ao menos. Então vai ser esse daqui, Raízes do Romantismo. Tem um artigo antes. As Raízes do Romantismo, do Isaiah Berlin. A companhia mandou mais alguma coisa? Mandou. Tem mais esse. Tá, a companhia mandou um livro que quando chegou eu nunca tinha ouvido falar. Esse daqui, ó. Confissões de uma Máscara, do Yukio Mishima. Aí eu tinha postado no Instagram, olha, a companhia mandou esses livros e o único que eu nunca ouvi falar é esse daqui. Aí um seguidor falou pra mim, nossa, esse livro é muito massa. E ele tá fora de catálogo há um tempo. Eu dei uma pesquisada, o cara é bem reconhecido como muito bom, e eu li aqui a sinopse da editora. Pô, parece um livro muito bom. Aí eu fiquei curioso em ler, eu vou ler ele com certeza, porque parece uma trama assim muito boa.
É um livro sobre um rapaz japonês homossexual no Japão dos anos 40, foi publicado em 49, né? Então a trama deve se passar ali no Japão dos anos 40, eu suponho, talvez do pós-guerra, não sei, que ele é homossexual, deve ser um Japão extremamente conservador, imagino, né? E ele tem que montar uma série de máscaras, de relacionamentos falsos, de estratagemas para tentar fingir que não é homossexual. Isso vai causando rancores nele. Parece ser um livro pesado assim e ao mesmo tempo muito bem escrito. Eu fiquei bem curioso sobre como que esse livro é escrito, sobre o livro. Então essa é a sinopse do livro, a sinopse que está aqui atrás, assim, extremamente resumida para 2, 3 frases. Confissões de uma Máscara, de Yukio Mishima. A Record me mandou um livro que eu tô vendo todo mundo lendo aí e o pessoal tá adorando, que é Violeta, da Isabel Allende. Eu sempre pensei que eu leria A Casa dos Espíritos algum dia na minha vida, mas o primeiro livro que eu vou ler da Isabel Allende vai ser Violeta. Eu comecei a ler ele e, nossa, eu gostei, hein? Eu gosto de romance histórico, eu gosto bastante. Bom, a história começa com essa menina, a Violeta, que nasce bem no estouro da gripe espanhola e um pouco antes da Grande Depressão, que vai afetar bastante a família dela. É uma família meio com bastante posses, assim, a ponto de ter empregados e tudo mais, mas que também é bem enfiada em coisa de ações e aplicações de bolsa e tudo mais, então vai de alguma forma ser afetada pela Grande Depressão, e aí vamos ver de para onde vai a história a partir disso. Então, Violeta, da Isabel Allende. Bom, aí o que mais que tem aqui? Eu não recebi mais nada, não. Na parceria com a Companhia das Letras, a gente recebe uns e-books semanalmente, eles chegam de segunda. E é massa até porque segunda é um dia difícil, né? Você volta a trabalhar. Eu moro em Curitiba. Curitiba, sei lá, segunda o tempo tá sempre assim, ó. Hoje não é segunda, mas todas as segundas pode saber que o dia vai estar assim, ó. E segunda, a Companhia das Letras, ela libera esses e-books. E aí um dos e-books que a Companhia das Letras liberou foram os diários da Carolina Maria de Jesus, o que eu peguei na hora e fiquei muito curioso de ler. A Carolina Maria de Jesus é famosa por ter escrito Quarto de Despejo. Por que eu fiquei muito curioso de ler? Porque, em geral, a gente só tem acesso a diário de figuras que estão na elite, né? A gente vai ter acesso a diário de Oswald de Andrade, Getúlio Vargas, foi publicado agora o diário do FHC, por exemplo. É raro ter acesso a diário de pessoas que não estão na elite. Isso me deixou muito curioso. Eu fui lá, comecei a ler e, poxa, eu gostei demais dos diários da Carolina Maria de Jesus. Eles têm, e não, é claro, tem esse aspecto que eu falei, de que é uma pessoa que não está na elite, e então tem um aspecto social ali que apela, mas não só isso, é muito bem escrito, assim, tem um apelo estético muito bom ali, e só que aí os diários começam depois da publicação do Quarto de Despejo, e que existe um sucesso do Quarto de Despejo, e os diários relatam as consequências do sucesso do Quarto de Despejo. Eu falei, eu quero ler o Quarto de Despejo antes de eu ler os diários. Então eu comprei o Quarto de Despejo, essa edição aqui da Editora Ática, uma edição muito bonita, ela tem um monte de notas, é uma página com uma gramatura boa, nossa, achei super boa essa edição, recomendo aí, muito cuidada, sabe? Poxa, adorei, parabéns aí pra Ática, achei muito massa. Então, Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que é o livro em que ela relata a vida dela na favela do Canindé, em São Paulo. Por coincidência, também da Ática, eu comprei Éramos Seis,
por motivos nostálgicos, assim. Era um livro importante. E era uma série que tinha novela quando eu era criança. Eu não sei se era uma série ou uma novela, mas é um negócio que me marcou tanto na infância. E eu tenho também me interessado por romances do Brasil do século XX, pré-anos 70, 80, sei lá. Então eu comprei também Éramos Seis, que pelo que eu lembro é uma mulher que a família toda vai se desfazendo ali no começo do século XX, mas eu não tenho boas memórias, só que era um livro bem triste, assim. Vamos ver, eu não sei quando eu vou ler ele também. Da Alfaguara eu comprei Gótico Nordestino, que são, pelo que eu entendi, diversos contos de terror no Nordeste pegando um espírito gótico. Poxa, eu quero muito ler, porque eu adoro terror, mas a maioria do terror é fora do Brasil, entendeu? E aí, às vezes, isso perde um pouco da imersão para mim. É sempre aquela coisa, às vezes, meio anglo-saxã, na Inglaterra, e tem aquela governanta de nome Emily, sei lá. E, o Brasil tem muito espaço para terror, entende? Muito espaço. Olha, sei lá, o Pantanal é um ambiente de terror pronto. Uns lugares do Cerrado, esses casarões abandonados. Eu tô lendo agora a Crônica da Casa Assassinada, e aquilo, tirando o fato de que não é um terror, se quisessem pegar aquela ambientação e colocar um terror, tava pronto. Então eu tô bem empolgado para ler isso aqui, sabe? Para ler um terrorzão nacional. O autor é o Cristiano Aguiar. Biografia do Adoniran Barbosa. Adoniran, da Licença de Contar, da editora 34, e o autor é o Ayrton Munhane Jr. Eu adoro a música do Adoniran. O Adoniran, ele é um cara que me parece que consegue misturar o samba e ao mesmo tempo uma coisa meio caipira de São Paulo, paulista, sabe? Você vê que na música dele tem os causos, sabe? Tem a coisa do samba, mas ao mesmo tempo tem os causos típicos do caipira, assim. Se você pegar aquela música bem caipira do começo do século também, sempre tem um caos sendo contado, e nas músicas do Adoniran também é muito comum ter um caos, o homem que é abandonado pela mulher, e depois chega lá e tá o bilhete falando fui embora, mané, não sei o que. Eu adoro a música do Adoniran por causa que mistura esses dois mundos, assim, o do samba e os causos dos caipiras. Eu queria conhecer mais da Adoniran, daí eu pensei, será que tem alguma biografia do Adoniran? Daí eu pesquisei e tinha uma da 34, pô, confiável a 34, né? Aí eu comprei, vamos ver qual é. Por último, um gibi, Eric Stormbringer, de P. Craig Russell. Eu sou, para quem não sabe, RPGero. Eu jogo RPG desde que eu tinha poucos anos, 12, 13, 14, sei lá, desde 2001, 2002, coisa assim. E com hiatos no meio, claro, como geralmente todo RPGero aí costuma ter seus hiatos. É um negócio que eu gosto muito, eu acho que é uma das formas de entretenimento disponíveis mais ricas. Quero falar mais disso no canal. E esse gibi é um negócio meio espada e feitiçaria. Poxa, eu achei muito massa. Eu vou ler esse mês aí. Ó, aqui fala que é um dos melhores trabalhos de Craig Russell e reúne as 7 edições da minissérie aclamada pela crítica e vencedora do Prêmio Eisner de 98. Olha, o Prêmio Eisner na década de 90 era concorrido, tinha um monte de coisa de fantasia boa. Tinha os Neil Gaiman da vida, o Alan Moore também estava ali na fase auge dele, né? Então o negócio deve ser bom. Bom, então é isso, espero que tenham gostado aqui do Book Haul. Se tem indicações de livro que acham que eu ia gostar, escrevam aí. Se tem algum desses livros que vocês querem perguntar alguma coisa, escrevam. Se tem algum que vocês queriam ver lidos primeiro, resenhados aqui no canal, também podem comentar. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.